Pastor Josué, é uma honra para mim poder atendê-lo. Pastor Júnior, obrigado por compartilhar conosco a palavra e a sua vida, seu ministério. Irmãos amados, quando cheguei no aeroporto, se por brincadeira ou não, o pastor querido que me acolheu disse: prega sobre Paulo, por favor. Ele disse: tá bom, se o Josué deixar. Como ele deixou, então eu vou partilhar com vocês sobre esse assunto. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6, até o verso 18. Antes da leitura do texto, é da mais alta importância entender que Paulo está escrevendo esta última carta, já no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E as palavras que vamos ler são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia, antes do seu martírio. Daí a importância dessas palavras, a emoção que transborda dessas palavras. A igreja está sendo massacrada. Timóteo é jovem, tímido, doente. Está até com vergonha de Paulo. Quando ele escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto, já no final então da minha fala, porque gostaria de apresentar a vocês nesta noite o apóstolo Paulo. Este homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Este homem que percorreu o império, plantando igrejas, nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Este homem que morreu pobre, cheio de cicatrizes, acusado, abandonado numa masmorra, degolado,
mas que é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Que poderíamos chamá-lo de o maior pastor do cristianismo, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar este homem a vocês nesta noite. A primeira informação que podemos colher das Escrituras acerca dele está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. Somos informados a partir de Atos 22:3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto cidadão romano por direito de nascimento. E foi enviado para Jerusalém, onde morava sua irmã, para aprender aos pés do grande mestre Gamaliel, sobrinho, neto do famoso Rabino Hillel, para tornar-se um dos grandes líderes do judaísmo. Gálatas 1,14 nos informa que ele demonstrou-se zeloso da lei e destacou-se entre os seus pares, pelo zelo que ele tinha pela tradição farisaica. Tornou-se um homem forte, de um conhecimento enciclopédico, poliglota, candidato a ser o grande líder do judaísmo do primeiro século. Porém, na mesma medida que Saulo se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino crescia também em Israel. Não na decantada Jerusalém, não perlustrando os bancos de uma academia teológica, mas numa pequena cidade, numa desprezada cidade, com as mãos calejadas na urdidura da luta de uma carpintaria. Este rabino da Galileia, aos 30 anos, deixa Nazaré, vai ao Jordão, é batizado por João Batista, dá início ao seu ministério, e diz a Bíblia que ele ensinava não como os escribas, não como os fariseus, mas ensinava com autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam. Isso provoca inveja no Sinédrio, que começa a vigiá-lo, caçá-lo, investigá-lo. Então prenderam-no, contrataram testemunhas falsas para acusá-lo, costuraram 2 graves acusações contra ele, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Levaram-no ao governador romano, clamaram para que ele fosse crucificado, crucificaram-no, sepultaram-no para alívio do sinédrio judaico. Porém, no primeiro dia da semana, um fato aconteceu. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Isso é uma bomba no arraial do inimigo. Então, nesse momento, Saulo de Tarso, braço de ferro do sinédrio judaico, se levanta como o maior opositor do cristianismo. E a Bíblia diz que ele persegue os cristãos com fúria indomável. E o Novo Testamento nos apresenta 2 retratos dele. Primeiro, ele era uma fera indomável. É isso que está lá em Atos 9:1, que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. E a palavra lá é a palavra para descrever uma fera que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. Em 1 Timóteo 1,13, ele se autodefine como um blasfemo, insolente, perseguidor. Em 1 Coríntios 15:9, ele se autodefine como o menor dos apóstolos, que nem direito tinha de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Em Atos 8:3,
Diz que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Em Gálatas 1,13, diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9, verso 21, diz que ele exterminava os discípulos de Jesus em Jerusalém. E exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Ele era um assassino, ele era um monstro, ele era uma fera selvagem. Isso fica mais claro quando lemos Atos 22:4, quando diz que ele perseguiu a religião do caminho até a morte. Ele não só perseguiu os cristãos, ele perseguia a religião dos cristãos, o caminho. Mas Atos 26, versículo 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não só perseguia os cristãos, ele não só perseguia a religião dos cristãos, ele perseguiu Deus dos cristãos, ele perseguia Jesus. Atos 26:10 nos diz que ele lançou muitos dos santos em prisões e dava o seu voto quando os matavam. Ele não mandou matar apenas Estevão, ele mandou matar muitos santos em Jerusalém. Ele era um monstro, ele era um serial killer, diríamos hoje. Ele era uma fera selvagem. Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele chegava e forçava os crentes a blasfemar, e até por cidades estranhas ele os perseguia. Em outras palavras, ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele chegava na sinagoga e dizia: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta Saulo de uma outra maneira. Ele era um touro indomável. Está lá em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado numa região rural, e eu vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um boi bravo é o aguilhão. Às vezes imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é uma verdade. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa e arrastava homens e mulheres para a cadeia, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga, não respeitando o lugar sagrado, e forçava os crentes a blasfemar, e em vez desse crente blasfemar, preferia morrer por causa da sua fé, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia que o domador de touro bravos, quando ele vai furiosamente prender os cristãos em Damasco, joga esse touro bravo no chão e grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua história, abre-se um novo capítulo na sua vida. A preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele foi levado cego do caminho de Damasco até a casa de Judas, na rua direita, em Damasco. E Atos 9:13 diz que o Senhor fala a um discípulo lá em Damasco, chamado Ananias: vai lá, Ananias, na rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele possa ser curado. E Ananias responde: mas Senhor, nós temos ouvido falar tanto mal desse homem, quantos males ele tem feito aos teus servos em Jerusalém. Mas o Senhor disse: vai, ele é para mim um vaso escolhido, eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai e impõe as mãos sobre ele, ele fica curado, ele volta a ver. Então diz a Escritura que ele é batizado e fica cheio do Espírito Santo.
Agora abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos 9:20. Logo depois que foi curado, batizado, revestido com o Espírito Santo, está escrito em Atos 9:20 que ele passou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Por favor, confira agora Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu pergunto a vocês, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas no verso 22, ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Há uma profunda diferença. A pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde esta pergunta. A resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 13 a 18. E somos informados aí que logo que ele foi convertido, ele não sobe para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, ele vai para a Arábia, e fica na Arábia 3 anos, e depois de 3 anos, conforme Gálatas 1:18, ele volta outra vez para Damasco. A pergunta é: o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Jerusalém ou na Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Nesses 3 anos, Saulo releu o Antigo Testamento, e ele releu o Antigo Testamento, e ele releu o Antigo Testamento, e chega a uma conclusão: aquele Jesus que ele perseguira, de fato, é o Messias. Convencido dessa verdade, Gálatas 1:18 diz que retorna outra vez para Damasco, e aí que se encaixa o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo. Ele tem que fugir de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo. Para onde ele vai agora? Confira comigo Atos 9:26. Agora ele sobe para Jerusalém. E eu preciso agora da sua atenção, da sua paciência, porque quero aqui fazer uma afirmação muito polêmica. Quero defender uma tese. E a tese que eu quero defender é que quando Saulo sobe aqui para Jerusalém, ele está governado ainda pela velha aliança. Às vezes nós imaginamos, irmãos, que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é verdade. Saulo teve que aprender uma verdade gloriosa, que nós chamamos de nova aliança. Verdade essa que o próprio Paulo ensinou na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para esses, cheiro de morte para morte, para aqueles, aroma de vida para vida. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, versículo 16, de 2 aos Coríntios, mas a resposta só chega no capítulo 3, versículos 4 a 6, quando ele diz que a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. O que é velha aliança? Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Pergunta: fizeram? Resposta: não. Por que não fizeram? Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada depende de Deus. Mas na nova aliança tudo depende de Deus, nada depende de nós. Então a tese que eu vou levantar é esta: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado pela velha aliança. Por que afirmo isso? Primeiro, quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe com a seguinte ideia: eu vou ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Por que pensa isso? Primeiro,
todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. E você sabe que aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus lá do norte são considerados gente de segunda classe. Por exemplo, no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e houve um grande ajuntamento, por causa do fenômeno ali, do derramamento do Espírito Santo, uns olharam com ceticismo e disseram: o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e responderam assim: esquece, são galileus, estão bêbados. Saulo pensou: esses galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada não. Segundo, os apóstolos de Jesus, todos eles eram, além de galileus, iletrados. Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Ele pensou: esses galileus iletrados aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Sabe o que Saulo está dizendo? Eu tenho o melhor currículo, eu tenho a melhor performance, eu tenho o melhor preparo, eu estou qualificado para liderar a obra aqui, esses aí jamais. E com essas ideias fervilhando em sua mente é que ele sobe. Agora veja comigo o que aconteceu no capítulo 9, versículo 26. Quando ele chegou na igreja de Jerusalém, os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava sabotando a fé para perseguir a igreja e bater a porta da igreja na cara dele. Quem queria ser líder nem recebido foi. Deus está golpeando o orgulho dele. Aí entra na história, versículo 27, o Barnabé, que o acolhe, que o recebe, que o introduz aos apóstolos. Os apóstolos então o acolhem, e agora ele tem liberdade na igreja, ele entra, ele sai, ele discute com os helenistas, e os helenistas tomam a decisão: nós vamos matar Paulo. Está no capítulo 9, versículo 30, que os discípulos, os membros da igreja se reuniram e disseram: Paulo, não dá para ser nosso pastor, dá para você ser nosso pastor, não, você tem que ir embora. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Estou falando para um grupo de pastores. Não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar numa igreja, e os membros da igreja estão convencidos que o pastor deve ir embora da igreja. Isso é um grande dilema. Sabe o que aconteceu com Paulo, com Saulo? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Mas está escrito em Atos 22, 17, que não apenas os membros da igreja queriam que ele fosse embora, não. Deus apareceu para ele e disse: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Meus irmãos, ser mandado embora de uma igreja pelos membros da igreja é uma coisa, ser mandado embora da igreja pela liderança da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não tem mais alternativa. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi embora. Atos 22, 18 diz que ele discutiu com Deus, que ele arrazoou com Deus. Deus: Senhor, mas eu persegui a igreja do Senhor aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha estava presente, até consentia nisso. Sabe o que ele está dizendo para Deus? O Senhor pensa melhor, Senhor, o Senhor não pode cometer esse erro estratégico não. Se o Senhor me tirar daqui, essa igreja não vai para frente não. Eu sou insubstituível. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus disse: vai, eles não vão te ouvir. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volta a Atos 9:30. Diz lá que os discípulos se reuniram e o levaram a Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. Mas para esse cara que se achava insubstituível, está escrito lá, que eles levaram até Cesareia, e de lá mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim, então arruma as malas e volta para casa. E sabe o quanto tempo ele ficou no molho, no anonimato, longe dos holofotes? Mais de 10 anos. Para quem queria ser líder, fica 10 anos no molho. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior está em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor que é isso?
No dia que o cara vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. É que Deus estava trabalhando em Saulo antes de trabalhar através de Saulo. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Primeiro você entende que tudo depende de Deus, então Deus começa a usar a sua vida. Diz a Escritura que acontece um avivamento lá em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. Barnabé chega lá, vê a obra de Deus e a graça de Deus prosperando, se alegra com isso, lembrou-se do Saulo e foi lá em Tarso buscá-lo. Durante um ano, eles ensinaram a palavra de Deus, multidões se convertendo. Quando o Espírito Santo disse à igreja que orava e jejuava: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste atenção a quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de algum líder? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Ele tinha que aprender isso. Tudo depende de Deus, nada depende de mim. Até que chegaram em Pafos. O procônsul Sérgio Paulo está interessado no evangelho, mas tem um mágico a tiracolo que está tentando impedir o procônsul de se converter. Se o procônsul se converte, ele perde o emprego. Diz a Escritura que então Paulo, cheio do Espírito Santo, se dirige ao mágico assim: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos espirituais do procônsul se abrem e ele é convertido a Cristo. E a partir daí, Paulo deixa de usar o seu nome judaico, Saulo, para usar o seu nome romano, Paulo. E a partir daí vai se tornar o maior líder do cristianismo. Porque agora ele entendeu uma coisa: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Diz a Escritura, em Atos 13:3, que eles estão em Perge da Panfilha, quando o jovem Marcos, primo de Barnabé, abandona os dois missionários e volta para Jerusalém. A Bíblia não diz por quê. Há três possibilidades. Primeiro, o Marcos pensou que missões fosse turismo, era muito jovem, se enganou, não era, se decepcionou. Segundo, quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o primo dele, o Barnabé. Mas no meio do caminho, o comando muda para a mão do Paulo, ele diz: não, sob a liderança desse eu não vou não. Terceira possibilidade, Gálatas 4 diz que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Talvez a mesma mencionada em 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Então qual era a origem do espinho na carne de Paulo? Deus ou o diabo? E a resposta óbvia é: claro que o espinho na carne de Paulo veio de Deus. Por que você sabe? Por causa do propósito, para ele não se ensoberbecer. Você tem alguma dúvida que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um pavão? Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com o espinho? Porque isso é o propósito do diabo. Quando a providência é carrancuda, e às vezes é, o diabo chega para você e pergunta: está vendo aí, você não é crente, você não é pastor, você não é líder, está passando essa magrela toda. Se Deus gostasse mesmo de você, você não estava nessa não. Mentira, Deus nunca prometeu para você a ausência de luta. O que prometeu para você e para mim é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz a Escritura então, é provável que o Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, porque perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Provavelmente Paulo pega uma malária aqui, e afetava inclusive a visão, porque quando ele chega lá, os crentes da Galácia, se possível, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. Ele deve ter pensado: eu estou muito novo para ficar doente, vou embora, vou ficar aqui não.
Então, diz a Bíblia que Paulo deixa essa região pantanosa, alagadiça, sobe as montanhas do Cáucaso e chega na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, e ali planta igrejas com lágrimas, com sangue, mas deixa igrejas plantadas e liderança estabelecida. Em Atos 14, 26 e 27, retornando à base, a igreja enviadora de Antioquia da Síria, diz a Bíblia que eles reuniram a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Notinha de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles, relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Agora preste atenção, irmãos, não tem crescimento de igreja sem dor, sem luta, sem lágrimas, porque quando a igreja cresce, os problemas também crescem, não é verdade? Então diz Atos 15, 1, que os membros da seita dos fariseus, ouvindo que os gentios estavam se convertendo e entrando para a igreja sem passar pelo rito da circuncisão, desceram de Jerusalém e disseram: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, não há salvação para vocês. Mas isso não é evangelho. Se acrescentar alguma coisa à obra completa e cabal de Cristo. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. Quando a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então a igreja precisou se reunir, os apóstolos, os presbíteros, para realinhar a doutrina da igreja à luz das Escrituras. E a decisão tomada é que é só a fé em Cristo, sem qualquer acréscimo, porque ninguém pode acrescentar nada à obra perfeita, completa e cabal de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A decisão foi tomada, a decisão foi escrita, a decisão foi comunicada às igrejas. Agora o caminho estava aberto para retorno da segunda viagem missionária. Veja comigo Atos 15, 36. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Barnabé diz: vamos, Paulo. Só um detalhe: eu estou querendo levar o Marcos conosco, o meu primo. Paulo diz assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Eu acho bonito o relato porque está muito polido, né? Muito polido. Mas diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que eles não caminharam juntos mais. Então me permita parafrasear o que eu acho que aconteceu. Acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo, todo animado, chegou: Barnabé, que decisão maravilhosa que o Concílio de Jerusalém tomou. O caminho está aberto, meu irmão, vamos voltar? Vamos sim, Paulo, eu também estou animado. Mas você está lembrado do meu primo? Mas é claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado do seu primo. Ô Paulo, deixa eu te falar, eu estou com vontade de levá-lo de novo com a gente. Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira, né, Barnabé? Não, Paulo, eu acho que agora ele amadureceu. Pois é, Barnabé, comigo esse rapaz não vai não. Ô Paulo, mas vamos dar uma chance para ele. Comigo ele não vai, Barnabé. Ô Paulo, você está sendo radical. Comigo ele não vai, Barnabé. E pronto, chega. Houve tal desavença entre os dois que não caminharam juntos mais. Agora já pensou comigo se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? Você já foi descartado alguma vez? Persona não grata alguma vez? Alguém já disse para você: no meu time você não joga, na minha equipe pastoral você não trabalha, você não serve para caminhar comigo? Diz a Bíblia que Barnabé pegou o Marcos e levou para Chipre. Mais tarde Pedro discipulou Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito não é Mateus, é Marcos. Mas me permita dizer isso: os pastores não deveriam brigar não, viu gente? Mas às vezes brigam, às vezes se dividem. Mas mesmo quando os pastores brigam e se dividem, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana tem duas. Paulo pega Silas, profeta da igreja de Jerusalém, e quer ir para a Ásia. Deus: não é para a Ásia, você vai não. O Espírito Santo impediu de ir para a Ásia. Ele escuta a voz de um varão macedônio: passa Macedônia e ajuda-nos.
Ele entrou na Europa, ele entrou no Ocidente, ele entrou na Macedônia, e isso tem uma importância missionária vital para você e para mim. É por isso que você e eu estamos aqui nesta noite, e não mergulhados nas densas trevas do paganismo. Louvado seja o Senhor. E ele então chega em Filipos, e ali ele prega o evangelho, e ali o coração de uma mulher se abre numa reunião de oração, e ali no meio da rua uma mulher endemoniada é liberta, e ali o carcereiro, na hora do suicídio, tem um encontro com Jesus. Igreja plantada, mas com lágrimas, com sangue, e ele é escorraçado dali, e ele chega em Tessalônica, e ele é escorraçado de Tessalônica, e ele chega em Bereia, e é enxotado de Bereia, e ele chega em Atenas, ele é chamado de tagarela, ele vai para Corinto, ele é chamado de impostor, mas deixa igrejas plantadas, estabelecidas. Vai para a terceira viagem missionária, fica 3 anos em Éfeso, ali acontece um poderoso revivamento. Irmãos, eu confesso que toda vez que eu leio Atos 19 e 20, meu coração pula, salta no meu peito, porque para mim não tem explicação do milagre que aconteceu ali. Uma cidade de mais de 300 mil habitantes na época, uma das maiores metrópoles do mundo. Chega um pastor sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem Bíblia impressa, sem zap, sem nada do que nós temos hoje, e esse camarada implementa de tal maneira o evangelho ali, planta as raízes do evangelho ali de tal forma, que diz a Bíblia, que a idolatria da cidade, que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, recua, a feitiçaria recua, porque os mágicos se convertem, queimam seus rios em praça pública, e a palavra de Deus prevaleceu na cidade. Igrejas são plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis, um grande reavivamento espiritual. Agora Paulo está voltando para Jerusalém, porque antes dele sair para a obra missionária, os colunas da igreja de Jerusalém, Gálatas 2:10, disseram para ele assim: você pode ir, Paulo, para os gentios, mas por favor, não se esqueça dos pobres. Pastor Júnior, eu fiquei muito comovido e edificado pelo seu testemunho, porque tem muita gente hoje que tem os extremos. Eu me importo com a salvação da alma, é isso só que eu me importo. Outros não, eu me importo em encher a panela do pobre, é só isso que eu me importo. O evangelho é integral, não tem separação entre obra missionária e ação social. A igreja de Deus é missionária, a igreja de Deus evangeliza, mas a igreja de Deus cuida dos carentes, cuida dos necessitados, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida dos pobres. E diz a escritura que no governo de Cláudio, ano 41 a 54, houve uma grande fome no mundo, os judeus foram expulsos de Roma, diz a escritura em Atos 18:2, e voltam para a Judeia, sem terras, sem casas, sem plantações, sem renda. O que Paulo faz? Faz um grande levantamento de ofertas para os pobres, nas igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Quando ele está voltando para Jerusalém, levando esta oferta, ele para em Mileto para conversar com os presbíteros de Éfeso, e diz assim para eles: olha, meus irmãos, o Espírito Santo está me mostrando que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele chega e desembarca em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo desce de Jerusalém, prende-o com o cinto e diz: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém. Os crentes tentaram demover ele: não, Paulo, não vai não, você vai ser preso lá. Está dizendo: o que vocês estão pensando? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele foi, entregou as ofertas e foi preso mesmo. Os judeus querem matá-lo. 40 judeus entram em voto de anátemas, e nós não vamos comer, nós não vamos beber enquanto não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega em Paulo, e naquela mesma noite Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde estava o quartel-general de Roma em Israel. E Paulo fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix
e Festo. Na mudança de governo, de Félix para Festo, o Sinédrio tenta corromper o governador e diz: "Seu governador, esse prisioneiro que está aí, o Paulo, está no fórum errado. O fórum legítimo não é Cesareia. O problema desse camarada aí é religioso. O fórum legítimo tem que ser julgado não é lá não é comarca de Cesareia, não é comarca de Jerusalém. Manda esse prisioneiro para cá. Nós é que somos o fórum competente para julgá-lo." Queriam matá-lo na estrada. Havia uma trama. Paulo percebeu isso. O governador vai pronto a entregá-lo de bandeja. E diz: "Eu sou cidadão romano, quero ser julgado diante de César." O governador diz para César: "Você quer ir? Para César você irá." Mas Deus já havia dito para ele, lá em Atos 23, versículo 11: "Coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho em Roma." Deus o queria em Roma, Paulo queria ir para Roma. Quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Se Deus me quer em Roma, se eu quero ir para Roma, o que é que eu espero? Uma viagem de céu de brigadeiro, de mares serenos e calmos. Aquele navio se despedaça todo. Na hora do maior desespero, um anjo aparece para Paulo no navio e diz: "Coragem, Paulo, tem bom ânimo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente nas suas mãos, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha." E aqui tem a oração mais óbvia que eu encontro na Bíblia. Sabe qual foi a oração que fizeram? Lá em Atos 27, oraram para o dia amanhecer. Meus irmãos, se você orar, o dia amanhece. Se você não orar, amanhece do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas tem hora que a noite é tão escura que você diz: "Meu Deus, ou a luz chega ou eu pereço." Quando amanheceu o dia, amanheceu a solução, porque eles avistaram terra, era a ilha de Malta, e diz a Bíblia que os malteses as aguardavam com a grande fogueira, porque estava chovendo, fazendo frio. E diz a Bíblia que o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi catar uns gravetos, tinha 276 pessoas no navio. E ele foi jogar um punhado de graveto na fogueira, e brota do fogo uma víbora e prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder logo na mão do Paulo. Os malteses gritaram logo: "É um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer." Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião. É um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Na verdade não foi a tempestade que levou o Paulo para Malta, não, foi a mão da providência de Deus. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele foi curado. Os demais enfermos vieram e ele orou por eles foram curados. E diz a Bíblia que depois dos 3 longos meses de inverno, os malteses mandaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. Mas ele chegou em Roma, não como sonhara chegar, como missionário, para ser enviado pela igreja para a Espanha. Chegou preso, chegou algemado. Mas ele escreve em Filipenses 1:12 assim: "Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho." Dá vontade de encostar bem pertinho de Paulo e perguntar: "Ô Paulo, que coisas aconteceram com você?" Ele poderia resumir para nós, pastor Josué, dizendo assim: "Olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos,
Eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta. Mas eu quero dizer para vocês que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma. Diz ele que 3 coisas aconteceram, está lá em Filipenses 1. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando a igreja viu Paulo preso, trabalhando, eles se mexeram. Ray Stedman, de saudosa memória, disse que um dos melhores métodos para levar a igreja ao crescimento, e eu não gosto desse método, é botar os pastores na cadeia. Se os pastores forem presos, a igreja vai se mexer. Segunda coisa, ele diz: pelo fato de ele estar preso, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16.000 soldados de escol, de alta patente. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Mas porque era prisioneiro de César, todo dia em 3 turnos tinha um soldado da guarda pretoriana algemado com ele. E o que Paulo fez? Evangelho neles. O cara não podia nem fugir porque estava preso com ele, prisioneiro, algemado com ele. Depois de 2 anos em rodízio, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Isso é conspiração divina. Tanto é fato que no capítulo 4, versículo 22, Paulo, escrevendo para os filipenses, diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, não podendo visitar as igrejas. O que ele faz? Começa a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Meu irmão, quando você pensa que a coisa está sem rumo ou de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Bendito seja Deus. Mas, meus amados irmãos, chega o dia 17 de julho do ano 64, porque desta prisão Paulo orou para sair, e saiu. Não saiu para se aposentar, nem para vestir um pijama, nem para deitar numa cadeira de balanço. Escreva o que eu vou e anote o que eu vou lhe dizer agora. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e fôlego nos seus pulmões, você está convocado a fazer a obra de Deus. Paulo saiu da primeira prisão dos anos 61, 62 para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis, certamente foi à Espanha, como era seu propósito. Mas no dia 17 de julho, uma tragédia acontece. Do ano 64, a cidade de Roma, maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. 7 noites, 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros, 10 deles destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um massacre aos cristãos. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo era o maior líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser procurado, caçado, até que bota a mão nele, talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu para pegar os livros, nem sua capa, nem seus pergaminhos. E agora
ele é jogado na masmorra Mamertina, um lugar sujo, imundo, sombrio, frio, insalubre, de onde as pessoas serão leprosas ou para o martírio. É desta masmorra que ele escreve a última carta, sua segunda carta a Timóteo. Abra sua Bíblia no texto inicial, porque eu quero terminar trazendo alguns insights. Como é que esse homem se sente? Maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Está pobre, velho, cheio de cicatrizes. Ele está preso agora não como um apóstolo. Capítulo 2, versículo 9 diz que ele está preso como um malfeitor, como um bandido, acusado de um crime que ele não praticou. E diz no capítulo 1, versículo 15 dessa carta, que todos os da Ásia o abandonaram. Gente que eram seus filhos na fé. E diz no capítulo 1, versículo 8, que até Timóteo está com vergonha dele. E diz no capítulo 4, versículo 16, que na sua primeira defesa, onde ele tinha a oportunidade de apresentar testemunhas da sua inocência, ninguém compareceu lá, todos o abandonaram. Como é que esse homem se sente nesse cenário? Primeira coisa, eu vou fazer uma avaliação do seu presente, do seu passado. No versículo 7 diz: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, Timóteo. Não foi amenidade, foi combate mesmo. Eu não larguei a obra no meio do caminho, não, eu completei minha carreira. Eu não negociei princípios e valores, eu guardei a fé. E vai fazer uma avaliação do seu presente no versículo 6. Ô Timóteo, Roma vai me matar. Mas na verdade eu que vou me entregar, Timóteo. Não vou me entregar para Roma não, Timóteo, vou me entregar para Deus como oferta de libação ao Senhor. Não vou morrer não, Timóteo, eu vou partir. Essa palavra partida significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? É descansar das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Essa palavra significa desatar um bote, atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? Fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Essa palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca e mudar para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço e ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro no versículo 8, dizendo: ô Timóteo, Nero me considerou culpado, eu vou ser degolado, Timóteo, mas isso não me importa não. O que me importa é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me justificou. Eu estou quites com a justiça de Deus, eu estou quites com a lei de Deus, já nenhuma condenação pesa sobre mim mais, Timóteo. Então eu estou indo na verdade a receber a coroa da justiça, Timóteo. Mas eu fecho dizendo o seguinte: Paulo não era um super crente, nem um super homem. Ele era um pastor como você e eu, com os mesmos sentimentos. E que eu acho impressionante, Mac, é que ele não tem vergonha de abrir o coração. No final da vida, um pastor experiente, e dizer os dramas que ele está vivendo. Primeiro, o drama da solidão. Versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Todo pastor precisa de um amigo, um confidente, alguém para quem abrir o coração. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo, ele vai mostrar para nós o drama do abandono. Demas, amando o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado no final da vida por alguém em quem você investiu. Terceiro, ele vai compartilhar conosco o drama da traição. Versículo 14 e 15: Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. Fui traído, puxaram o meu tapete, me apunhalaram pelas costas. Alexandre delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão, seu consequente martírio. Quarto, ele está lidando com o drama das privações. 3 privações. Primeiro, privação emocional. Ele está precisando de gente do lado dele. Segundo, privação mental. Ele
Ele pede os seus livros e os pergaminhos. Me impressiona isso, que Paulo está morrendo, ele está no corredor da morte, quer estudar mais. Tem gente que passa a vida inteira sem estudar nada. Mas ele está enfrentando privação física. Preste atenção nisso. O maior pastor do cristianismo, na velhice, na chegada do inverno, não tem sequer uma capa surrada para vestir e cobrir seu corpo. Às vezes você murmura tendo casa, tendo cama, tendo comida, tendo roupa. O maior pastor do cristianismo não tem uma capa velha para usar, para cobrir seu corpo, na chegada do inverno. Mas pior do que tudo, ele está enfrentando o drama da ingratidão, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ele esperava que tivesse muita gente, mas esse homem não é criminoso, esse homem não é bandido, esse homem não é malfeitor, esse homem não está por trás do incêndio de Roma, esse homem é portador de boas novas, de boas notícias. Ninguém apareceu. E ele foi condenado à revelia. Por ser cidadão romano, não foi crucificado como Pedro. Foi condenado a ser degolado. Mas algo glorioso está no verso 17. A despeito do abandono dos homens, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprido. O que importa não é o obreiro, é a obra. O que importa não é o evangelista, é o evangelho. Deus sepulta os seus obreiros, mas sua obra continua. Quis Deus, irmãos, que o desfecho da vida de Paulo não estivesse escrito. Quis Deus. Mas eu vejo, pastor Júnior, pastor Josué, esta cena diante dos meus olhos. Eu fico imaginando o dia que o carrasco de coração de pedra recebe na sua mesa um pedaço de couro com o nome do prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem se levantando com um pesado molho de chaves na mão, uma tocha de fogo na outra mão, com passadas pesadas e largas por aqueles corredores sombrios daquela masmorra. Eu vejo esse carrasco abrindo aquela porta de ferro e entrando na masmorra escura com a tocha de fogo na mão e gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é arrancado da masmorra, ele é levado ao local da execução. Era o prisioneiro mais importante, acusado do crime mais grave. E o prisioneiro deve ter lhe perguntado: e aí, você quer dizer algumas coisas antes de morrer? Esperando que ele falasse das dores, das mágoas, das injustiças. Eu acho que o velho apóstolo respondeu: eu quero sim dizer algumas coisas antes de morrer. E naquele momento, o veterano apóstolo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus: glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, o corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que desafia o meu e o seu coração nesta noite a vivermos na presença de Deus e para a glória de Deus.
É este homem que tem autoridade de dizer para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus cure o nosso coração, que Deus reavive o nosso coração, que Deus nos dê paixão restauradora pelo nosso ministério. Eu quero orar com você, quero orar por você nesta noite. Se você tiver a liberdade de se levantar e vir aqui à frente, nós vamos falar com este Deus que está aqui e que é poderoso para fazer algo extraordinário na nossa vida nesta noite. Bendito é o seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Esta é uma noite de cura, de perdão, de restauração, de recomeço, de Deus devolver a paixão pelo ministério. Não importa se na fartura, se na pobreza, se na saúde, se na doença, se em liberdade ou se perseguidos, o Senhor há de nos curar e nos restaurar nesta noite. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Porque aprouve a ti que nesta noite, nesta igreja, neste santo lugar, nós nos reuníssemos para sermos desafiados, como já nos desafiaste na primeira palavra que ouvimos, do milagre que tu fazes, transformando uma vida, transformando uma família, transformando uma realidade, transformando um ministério, transformando uma igreja, para transformar uma nação. Agora, Senhor, impactados estamos com a vida do apóstolo Paulo. Ah, Senhor, visita o meu coração nesta noite. Restaura-me, Senhor. Restaura os meus irmãos, as minhas irmãs nesta noite. Passa o bálsamo do Espírito Santo. Cura as feridas. Levanta os abatidos. Traz ânimo aos desanimados. Dá paixão para o ministério, para aqueles que estão, Senhor, pensando em largar o cajado. Reaviva o nosso coração. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor, para continuarmos a nossa carreira. Jesus, aleluia, amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã que está próximo de você, e retorne ao seu lugar, por favor.